eu gostaria de perguntar algo para você. Você já percebeu que na Bíblia, ali a gente encontra uma infinidade de histórias. Mas normalmente essas histórias de gente, histórias de pessoas, elas estão divididas, em duas categorias. História de pessoas que foram fiéis a Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que apesar de imperfeitas buscavam fazer a vontade de Deus. E por outro lado, gente que recusava o convite de Deus, gente que ignorava o plano de Deus. Então na Bíblia você vai encontrar basicamente, se você espremer bem, analisar bem, ou vai para um lugar ou vai para o outro lugar. E aí a gente encontra nessas categorias dos fiéis e dos infiéis, dos bodes e das ovelhas, daqueles que são santos e daqueles que são ímpios e assim por diante. E o que chama a atenção é que essa realidade nos inclui como igreja. Lembre você que Jesus contou certa vez uma parábola, a parábola das 10 virgens, que é algo voltado para a igreja. Mulher na Bíblia é simbolizada pela igreja, virgem é a igreja pura, mulher pura. Sendo que naquele grupo, daquela igreja especial, também existiam dois grupos. As que eram nécias e as prudentes, dois grupos de novo. Ou seja, é possível que eu esteja falando aqui nessa manhã e de repente para você que está nos acompanhando pela internet, e talvez eu esteja de um lado ou do outro. É algo que você precisa pensar. É algo complicado, mas a gente tem que ter essa lucidez e essa sensibilidade de avaliar se nesse momento a gente está mais para um lado ou se a gente está para o outro. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia comigo e abrisse-a no livro de 2 Reis, capítulo 21. E nessa manhã nós vamos estudar uma dessas histórias. O título da mensagem de hoje é Graça Absurda. Graça absurda. E por que esse título? Você vai entender. Você vai entender com certeza daqui a alguns minutos. Mas à medida que a gente vai estudando a Bíblia e olhando para essas histórias, a gente vai vendo o que a gente precisa reproduzir a partir de bons exemplos. Então quando a gente se depara com um bom exemplo, com uma boa história, um personagem que queria servir a Deus, a gente olha para aquilo, a gente compara para a nossa vida e a gente pensa assim: seria bom reproduzir esse comportamento na minha vida. Eu posso fazer isso. Se ele pôde, eu posso também. E quando a gente olha para o contrário, a gente aprende por contraste. A gente aprende a não fazer, o que não fazer, para evitar que aquele padrão, para que aquela conduta, aquele comportamento, aquela escolha possa nos levar para longe de Deus. Isso fala muito a respeito de quem nós somos, mas também fala muito a respeito de quem Deus é. Porque em cada história, Deus está ali, fazendo algo, usando alguém, dando oportunidade para que aquela pessoa volte para o centro da vontade dEle. Então essa é uma dinâmica que se repete na Bíblia. E às vezes a gente se surpreende com isso. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava na faculdade de teologia, eu lembro que foi marcada uma semana teológica, e naquela semana teológica, um professor veio da Andrews, colega do Dr. Richard Davidson, que esteve semanas atrás aqui conosco. Eu estou falando do Dr. Iri Moskala, que também é uma autoridade da Igreja Adventista para o Antigo Testamento. E naquela semana teológica, ele se propôs a trazer o Evangelho no Antigo Testamento. Talvez para contrapor aquela ideia de que existe um Deus no Novo Testamento que é amoroso, que é cuidadoso, em contraste com um Deus do Antigo Testamento que parece ser um pouco menos flexível, que toma algumas atitudes um pouco mais radicais. Então, o objetivo daquela semana foi fazer emergir da palavra de Deus esse Evangelho que está presente também no Antigo Testamento. E de tantas aulas incríveis daquela semana, uma mexeu profundamente comigo. E algumas das ideias que eu vou trazer para você nessa manhã tem essa origem dessa aula e outros momentos que nós, estudando, orando, conversando, refletindo, a gente vai colecionando. Então, a mensagem dessa manhã é resultado
desse processo que me surpreendeu. Então eu gostaria que você lesse comigo o que está no capítulo 21 de 2 Reis. A gente começa a leitura, acompanhe você que está em casa comigo, e a palavra de Deus diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Até aqui. Eu gostaria de recapitular um pouco a história com você. Você sabe que Deus tinha uma nação chamada Israel. Este o segundo nome de Jacó, o patriarca que dá origem a essa nação dividida em 12 tribos, e chega um momento em que Deus, ele começa a organizar isso. A gente conhece a história de Moisés, a gente conhece toda a história de Josué, a travessia ali do Mar Vermelho, a peregrinação no deserto, e como as coisas foram se construindo. O plano de Deus original era de que ele fosse o governante daquela nação. Ou seja, o regime político daquele povo seria a teocracia. Acontece que aquelas pessoas, à medida que foram interagindo com os outros povos, eles tiveram a ideia de ter para si um rei. E aí a gente tem uma sequência de 3 reis, que foram escolhidos, orientados por Deus, mas com base no desejo do povo. Primeiro vem Saul, depois sabemos a história, vem Davi, e finalmente Salomão, que é aquele que vai edificar o templo, concluindo um sonho antigo do rei Davi. A gente conhece muito bem essa história. Até Salomão nós temos uma nação única, constituída por essas 12 tribos, que razoavelmente viviam em harmonia. Mas depois de Salomão existe uma ruptura. O reino se divide, 10 tribos ficam ao norte e 2 tribos ao sul. As 10 tribos do norte, conhecidas como Israel, e as 2 do sul, Judá e Benjamim, conhecida como Judá, com capital em Jerusalém. Se você analisa a lista dos reis, e a gente está vendo aqui a história de um rei, a história dos reis do norte é a história de reis maus. E o que é um rei mau? E de novo, 2 possibilidades: você tem rei bom e rei mau. Rei mau é aquele que se afasta da vontade de Deus, é aquele que ignora as orientações de Deus, é aquele que toma as rédeas para si e toma decisões particulares e muitas vezes distantes da vontade e do plano de Deus. No reino do norte você não encontra um rei apenas que foi fiel a Deus, e como resultado desse afastamento, a gente sabe pela história que os assírios invadem o território do norte, e simplesmente fragmentam essas tribos, destroem as cidades, e então nós não temos mais, a partir de determinado momento, essa divisão. O reino do norte, ele é desfeito, e o povo de Deus passa a ser o povo de Judá. Isso vai até o período de Cristo. Já no reino do sul nós encontramos alguns reis bons. Asa, que reinou por 41 anos. Josafá, seu filho, que reinou por 25 anos. Josias, o seu reinado durou 31 anos. Ezequias ficou no poder 29 anos. E aí vem o primeiro ponto curioso. Ezequias era o pai de Manassés. E eu já vou adiantando para você que Manassés, e você pode discordar de mim, mas para discordar você vai ter que ir para a Bíblia. E quem sabe sábado que vem me procurar para dizer assim: pastor, discordo de ti. Para mim Manassés é de longe o pior. De longe o pior. Ah, pastor, mas tem Acabe e Jezabel. Dá uma olhada na história de Acabe e Jezabel. E aí você compara com a história de Manassés e você me diz assim: quem era pior?
Manassés foi o pior de todos. Curioso, ficou 55 anos no poder. E quem estuda a Bíblia pergunta assim: mas como? O pior de todos, aquele que ficou mais tempo, né? Talvez você possa fazer essa pergunta para Jesus um dia: mas por que você deixou 55 anos? E a despeito disso, ele era filho de um bom homem. Olha, Ezequias estava longe de ser perfeito. Ezequias tinha suas falhas e a Bíblia deixa isso claro. No entanto, irmãos, esse homem se esforçou por fazer a vontade de Deus. Ele não fez tudo o que ele podia, ele não fez tudo o que ele deveria fazer, mas ele fez tudo o que podia. Ele se esforçou. Mas quando a gente olha para a história de Manassés, a gente vê uma contramão completa dessa intenção do coração de seu pai. Eu tenho convivido com alguns pais que carregam no coração uma frustração, em virtude de perceber seus esforços sendo insuficientes para manter seus filhos nos caminhos de Deus. É muito complicado quando você ouve de um pai e de uma mãe. Eu lembro do ano passado, quando estava no litoral, uma mãe no final de um programa me procurou, aflita, ela disse: pastor, eu não tenho ideia de onde eu errei. Eu fiz de tudo, eu sei, pastor, eu não era perfeita. Às vezes a gente não conseguia fazer culto em casa, mas assim, eu não lembro de ter perdido um culto, de não ter levado meu filho para a igreja. Eu não sei onde eu errei. E aí, o que um pastor fala nessa hora, sem conhecer toda a história, sem entender o contexto plenamente, o que eu disse para aquela mãe: mãe, você tem orado pelo seu filho? Sim, pastor, eu tenho orado. Continue orando, porque chega um momento que você não tem mais controle da situação, a sua influência ela diminui. E aí o que resta? O livre-arbítrio, a liberdade dada por Deus, e muito mal utilizada muitas vezes. Então, diante dessa situação que está além do seu controle, o que resta fazer? Você tem que orar, porque mais amor que o que você sente por essa pessoa é o que Deus sente por ele, e Deus não vai desistir, amém? No livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 397, Ellen White diz o seguinte: é dever dos pais cristãos, de manhã e à tarde, pela fervente oração e fé perseverante, porem um muro em torno dos seus filhos. E se esse filho já não está dentro dos seus domínios, Deus ele pode criar um ambiente de proteção, mesmo à distância, longe da sua influência direta, porque Ele ama esse garoto, Ele ama essa garota. Então, pai e mãe, não pare de orar, não pare de interceder, porque o Espírito de Deus continua agindo no mundo, com o único objetivo de salvar pessoas. E eu acredito que uma das últimas ações do Espírito na terra, antes da volta de Cristo, será de atender pedidos angustiados de pais e mães em favor dos seus filhos. Não pare de orar. Bom, Manassés ele se afasta do ideal de Deus. Interessante, eu queria só trazer uma informação para você. Não é uma informação definitiva, concreta, absoluta, mas é possível, segundo o comentário adventista, citando uma tradição judaica, que a mãe de Manassés, chamada Efizibá, fosse filha de Isaías, do profeta Isaías. Isso está mencionado lá no comentário adventista. Guarda essa informação, que ela vai ser interessante mais adiante. A primeira coisa que a Bíblia diz a respeito de Manassés é que ele fez o que era mal perante o Senhor. E a partir disso vai desenvolver as atitudes, a conduta desse homem, para defini-lo como alguém que faz o que é mal perante o Senhor. E aqui a gente encontra algumas questões. Primeiro, idolatria. Se Ezequias havia destruído os altares de Baal, os ambientes de culto a deuses pagãos, agora Manassés começa a reconstruir isso. E a Bíblia menciona que ele trouxe a idolatria para dentro do templo construído por Salomão. Que loucura!
Então ele não apenas cria ambientes no território de Judá para que as pessoas se afastassem de Deus, mas ele traz essa profanação para dentro da casa do Senhor, numa afronta direta ao Deus de Israel, ao Deus de Jacó, ao Deus dos seus pais. Uma outra coisa que ele vai fazer, ele vai consultar os que consultavam os mortos, ou seja, os necromantes. Ele ia para esses centros, que hoje a gente poderia dar o nome, e você está pensando exatamente nisso, e ele consultava esse tipo de gente, sendo que Deus havia deixado muito claro, tanto em Levíticos quanto em Deuteronômio, que isso não deveria fazer parte da rotina de Israel. Aqui nós temos o líder político, religioso, praticando esse tipo de coisa. Ele adivinhava pelas nuvens, a Bíblia diz que ele era agoureiro, e uma das piores coisas que a Bíblia diz que ele fez, aparece aqui no verso 6, que diz: e queimou a seu filho como sacrifício. Irmãos, é assim, nós estamos acostumados a ouvir notícias ruins o tempo inteiro, e pode ser que a nossa mente já ficou meio embotada, talvez até cauterizada, acostumada a ter esse tipo de conteúdo, porque basta entrar na internet, nas redes sociais, ligar a televisão, a gente está acostumado a notícias ruins, de forma que nem tudo chama atenção. Mas eu garanto a você, aqui em Curitiba, por exemplo, se chegar a notícia de que um pai pegou uma criança de 1 ano de idade e intencionalmente a matou queimada, isso vai virar notícia, sim ou não? Isso vai circular em todos os grupos de WhatsApp, isso vai ser conhecido de todas as pessoas, porque é uma atrocidade, é algo que foge mesmo a normalidade da perversão humana, é uma situação fora da curva. Aqui nós estamos encontrando o rei da nação, alguém que estaria na linhagem do Messias, praticando um sacrifício de uma criança. E onde ficava isso? Possivelmente na região sul-leste do templo. Havia ali um vale, conhecido Vale do Filho de Hinnom, onde esses adoradores traziam crianças de peito para serem sacrificadas a um deus chamado Moloque. Isso é uma loucura. Então você encontra idolatria, com certeza imoralidade, porque muitos desses cultos eles tinham um contexto muito imoral. A gente encontra a violência aqui sendo provocada pelo rei contra seu filho, e a Bíblia vai ser recorrente em dizer que ele fez isso para provocar a ira de Deus, para se opor à vontade de Deus, num sentido de provocação mesmo, direta contra o Senhor. Eu não vou ler o restante do capítulo, mas um resumo no final da sessão, ali no verso 16, a gente lê o seguinte: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora seu pecado com que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então esse rei, ele está afastando o povo de Deus. E quando alguém de repente o contrariava, gente que havia se conectado com Deus num período do seu pai, gente que sabia que aquele caminho não era correto, gente que se opunha àquilo, quando Manassés sabia disso, ele mandava executar. De forma metafórica, a Bíblia está dizendo que ele encheu Jerusalém com sangue inocente, de um ao outro extremo, em toda a extensão da cidade. É o resumo das ações desse homem. E aqui eu quero trazer mais um ponto que ilustra essa loucura de Manassés. Isaías, isso sim é comprovado, ele viveu no tempo de Manassés. E ele foi usado por Deus para tentar aconselhar Manassés. A Bíblia não vai dizer a respeito disso, mas existe um livro histórico, pseudepígrafo, que não tem valor canônico, mas tem relevância histórica, que diz que Manassés captura Isaías, e a ordem que Isaías ouviu por último foi: serra ao meio. Serra ao meio.
Quando a gente vai para o livro de Hebreus, no capítulo 11, a gente encontra uma menção desses fiéis, alguns deles cerrados ao meio. Alguns comentaristas fazem alusão a Isaías, que teria sido martirizado sobre ordem desse rei louco, chamado Manassés. Aí eu pergunto para você, se você tivesse poder nas mãos, se você tivesse autoridade, o que você faria diante de um homem assim? Que tipo de sentença ele mereceria? Pense nas mães dos filhos fiéis que foram executados por ele. Imagine a multiplicação da dor, da loucura, da incompreensão do povo inteiro ser guiado por alguém tão desconectado da vontade de Deus, tão distante do ideal divino, do sonho de Deus para aquele povo. Agora eu queria trazer algo que para mim é curioso. Você sabe que a Bíblia, ela repete algumas histórias quase em sua literalidade, quase é um Ctrl+C, um Ctrl+V, né? Depois, para você fazer o exercício, se tiver curiosidade, leia o Salmo 14 e o Salmo 53. Depois, é curtinho o Salmo, vai ter diferença de um verso de um para o outro, mas as ideias são quase idênticas, colocadas na mesma ordem. É curioso isso. E acontece algo parecido com o relato da vida de Manassés. Eu gostaria que você fosse comigo ao livro de 2 Crônicas, capítulo 33. E eu vou aqui fazer a leitura só para deixar isso claro, a curiosidade dessa semelhança, mas lógico, não é algo idêntico, né? Não é um relato exatamente igual, tem algumas diferenças. Mas aqui o texto vai dizer, 2 Crônicas 33, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Aí o verso 3 vai dizer, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. No verso 4 vai dizer que ele edificou altares na casa do Senhor. Mas a primeira diferença que aparece é aqui no verso 6, que diz assim: queimou seus filhos como oferta do vale do filho de Inom. Percebeu a diferença? Lá no verso 6 diz, queimou seu filho. Aqui está dizendo, queimou seus filhos. O que sugere uma prática recorrente desse rei perverso. E a pergunta retorna: o que alguém assim merece? Mais do que o ser humano pode fazer contra alguém que se porta dessa forma, o que um Deus santo, o que um Deus todo-poderoso, que enxergava tudo aquilo acontecer, o que esse Deus faz? A primeira coisa que Deus faz, e isso vai ficar claro nos versos 10, tanto de 2 Reis capítulo 21, quanto aqui no segundo livro de Crônicas, no capítulo 33. O verso 10 diz assim: falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Qual é a primeira coisa que Deus faz quando percebe um filho seu se afastando dos seus caminhos? Deus vai falar. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, como é que Deus fala? Eu sei que você tem algumas respostas aí, sim ou não? Como é que Deus fala? Bom, Deus ele pode falar por meio da nossa consciência. Existe um código de conduta quase que universal, e tem muita gente que estuda a respeito disso. Deus se revela através da nossa mente, através da nossa consciência. Deus fala algo de si por meio da natureza. A natureza fala algo a respeito desse Deus inteligente, intencional, que ama a diversidade, o belo, e que tem um propósito em tudo em sua criação. Então, Deus nos fala de várias maneiras. Ele pode também usar pessoas, sim ou não? Ele pode usar criança? Ele pode usar um adulto? Ele pode usar um pastor? Ele pode usar um membro de igreja? Ele pode usar uma pessoa totalmente improvável para
quem sabe comunicar uma verdade? Ele pode, sim, ele pode. O pastor Fernando Iglesias, ele contava uma história na época que eu estava no quarteto, antes de ele se tornar pastor dessa igreja, que me impressionava bastante. Ele contava a história de uma criança que estava no banco de trás, enquanto seus pais a levavam para a escola. E aí, de repente, a criança no banco de trás fala assim: pai, mãe, vocês não acreditam, eu sonhei com o céu, eu sonhei com a volta de Jesus, e era tão lindo, pai, mãe, muita cor, muito som, as coisas estavam meio fora do lugar, mas assim, era anjo voando para cá, anjo voando para lá. Imagina, pai e mãe dirigindo aqui, encantados. Nossa, nosso filho teve um sonho maravilhoso. Aí de repente a criança fala assim: então pai, aí chegou um momento que eu comecei a voar, comecei a subir. Só que quando eu cheguei perto de Jesus, eu percebi que eu estava sozinho. Aí eu falei assim para Jesus: Jesus, tem como trocar de lugar com o papai e com a mamãe? Deixa eu descer, traz eles para cá. Papai e mamãe aqui, o que você acha que eles pensaram? Garanto a você uma coisa: podia trazer o orador que fosse para cá, o pregador que fosse para cá, o recado não ia alcançar tão bem o coração daqueles dois, sim ou não? Do que uma criança contando essa história e talvez constatando que ela não percebia na vida do papai e da mamãe conduta, escolhas, prioridades de gente que está se preparando para subir. É hora de mudar alguma coisa. Uma pessoa desatenta ouve essa história: ah, que bonitinho, e segue o dia. Uma pessoa sensível, ela percebe: opa, isso aqui é fora da curva, é Deus falando, então eu tenho que parar, eu tenho que avaliar isso aqui. Quantas vezes uma música te surpreendeu? De repente você estava na rede social, você colocou um corte de uma mensagem, e aí você olhou para aquele corte, ele falou para você, você foi para o YouTube assistir a mensagem inteira, e aquilo foi alimento para você. É Deus usando. O problema, gente, é que Deus fala sem parar, mas muitas vezes a gente não ouve, a gente não percebe. Aí Deus tem que usar um segundo recurso, que não é o favorito dele, mas se for necessário para salvar, ele vai fazer isso. Com que objetivo? Bom, eu entrei com esse pedaço de madeira, né? E talvez alguns estavam se perguntando: mas o que o pastor entrou com isso aqui? Um propósito, né? Vamos lá. E eu preciso dessa ilustração para fazer você entender o seguinte: é a história de um homem que havia comprado um burro, um animal, e ele comprou no campo esse burro, esse animal. No Nordeste a gente chama de jegue, em outros lugares é jumento, enfim, o nome vai variando um pouquinho. Mas fato é que na hora de levar aquele animal para a sua fazenda, o animal estava empacado. Sabe o que é isso? Ele estava irredutível, ele fincou as 4 patas no chão e não saía do lugar. E aquele homem estava passando um apuro, porque todo mundo comprando animais, levando os animais para casa, e ele lá tentando puxar aquele animal, sem sucesso. Só que ali perto havia um homem experiente, que conhecia muito de bicho. E aí ele falou assim: ó, você precisa ser delicado com o animal, você precisa falar ao ouvido dele mansinho, você precisa, sabe, ser sociável com o bicho. E aí a tendência é que ele obedeça. Agora, puxando desse jeito, né, meio que rudemente, ele não vai sair do lugar. Agora está lá o homem. Você consegue imaginar essa cena? O homem chega lá e começa a fazer um carinho no bichinho, assim, né? Naquela testa larga dele, assim. Rapaz, você acha que eu te comprei por quê? Eu te comprei porque você é o melhor burro daqui. Você é sabe, diferenciado, e tu não tem ideia, eu vou te levar para um lugar tão legal. E começou a falar com o bicho, fazendo carinho.
Dali uns 2, 3 minutos, ele pensa, será que vai dar certo? Pega as rédeas do animal, 0-0. O bicho continuava plantado, mesmo comportamento. Aí ele olha para o homem que tinha dado o conselho e meio que diz assim, e agora? Você deu a ideia, deu errado. Aí aquele senhor que estava sentado ali numa cerca, né? Ele desce da cerca e aproveita que tinha um pedaço meio solto assim de madeira, tira a madeira da cerca, vai se aproximando do animal, o dono do animal se afasta, incrédulo. E não façam isso nunca, por favor. Ele pega essa madeira, pá, na cabeça do bicho, que dá uma tonteada, e aí ele pega, levanta e coloca a rédea na mão do dono e fala assim, agora você pode levar, pode ir. O homem estava sem entender. Ele falou assim, mas isso aí eu também estava a ponto de fazer, mas você falou que era para falar, para convencer, para ganhar confiança. É verdade que você precisa ter a confiança do animal, mas antes de tudo você precisa ter a atenção dele. Pode ir para casa. Queridos, Deus fala o tempo todo conosco, mas quando a gente não ouve, a impressão que eu tenho é que Deus ele dá 2 passos para trás em algum momento e fala assim, ok, você tem o controle das coisas, é assim que você quer viver, ok? Adiante, fique à vontade. A paulada na vida de Manassés vai aparecer aqui a partir do verso 11, onde a Bíblia diz, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para Babilônia. De Jerusalém para Babilônia, cerca de 1000 quilômetros, irmãos. E quando a Bíblia diz aqui, amarraram com ganchos, literalmente passaram um anzol no nariz do homem. Isso aparece claramente aqui em 2 Reis 19, 28. É um texto onde a Bíblia deixa claro que eles usavam anzóis, os assírios tinham essa prática, para humilhar os reis conquistados dos seus territórios, por onde eles passavam. Então esse rei, ele é arrancado do seu trono, passam um anzol no nariz dele e sem muita delicadeza o arrastam até Babilônia. Muitos dias de viagem, era muita humilhação. E agora quando eu chego nessa parte da Bíblia, eu não sei se acontece com você o que acontece comigo, eu começo a ficar feliz assim, sabe? Que eu penso assim, ó, bem feito. Aqui você planta, aqui você colhe. Finalmente a história está fazendo sentido. Tantos anos, tantas décadas de loucura, de mortes, de idolatria. Agora esse homem finalmente vai pagar pelas suas escolhas. Finalmente. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte, vai dizer assim, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Olha só, é muito fácil, né, gente? Agora que você não está no trono, agora que você não tem o controle, agora que você está machucado, longe, distante, aprisionado, humilhado, que alternativa a pessoa tem? E a Bíblia vai dizer que ele se humilhou, que ele reconheceu. A sorte de Manassés, sabe qual é? É que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, e eu sei que isso é, né? É só uma ilustração, tá, gente? Eu ia ver ele humilhado, né, naquela situação e dizer assim, ok, fique à vontade. Eu posso até perdoar você, né, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de amor, gracioso, mas tu vai ficar aí. Eu posso tirar a tua culpa, mas eu não sou obrigado a tirar as consequências do seu erro. Agora você vai colher essa situação aí. Pode ficar aí. Quantos anos fazendo maldade?
pelo menos a metade do tempo, né? Mas irmãos, para minha surpresa, a Bíblia diz no verso 13, que ele fez uma oração, olha isso. Ele fez uma oração, e Deus se tornou o quê? Favorável. Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Queridos, o Deus de Manassés não é apenas o Deus da segunda chance. Tem uma música que fala isso, né? Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim, eu sei. Música linda, que fala de uma verdade maravilhosa, mas queridos, parcial. O Deus de Manassés não é apenas o Deus da segunda chance, não. É um Deus rico em perdoar, é um Deus paciente, longânimo, além da compreensão humana. E não é apenas o Deus que perdoa, mas é o Deus que restaura, porque a Bíblia diz que além de perdoar, além de se tornar favorável para com aquele rei, a Bíblia vai dizer que ele devolve o trono para esse rei. E até onde a gente sabe, aqui no relato de 2 Crônicas 33, Manassés vai gastar o restante do tempo em vida para tentar corrigir um pouco do que havia feito de tão mal, de tão errado na primeira parte antes de sua conversão. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Você acha que esse é um bom exemplo do que é graça de Deus? Deixa eu contar uma ilustração para você. Essa ilustração, ela é um pouco radical, mas essa ilustração me ajudou a entender um pouco melhor a graça de Deus, e eu preciso contá-la nessa manhã para você, porque o efeito que essa mensagem fez na minha vida, eu gostaria muito que ao sair daqui você também tivesse um pouco disso. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Imagine comigo um casal que tem um filho de 3 anos de idade. E esse filho, né, lógico, uma criança de 3 anos de idade está naquela fase da descoberta, do aprendizado. E esses pais querem passar um dia diferente com essa criança. Pegam o filho, colocam no carro, preparam um lanche, colocam na mala do carro e vão para um parque. E aqui é fácil a gente imaginar um parque. Aqui em Curitiba a gente tem dezenas, né? Talvez mais de uma centena de parques. Imagine um desses parques. Chega lá papai e mamãe com o menino. Quando você chega num parque num dia bonito, normalmente tem outras famílias com criança e assim por diante. Imagine que essa criança começa a fazer amizade. E aí o casal se senta, e aí a criança está brincando, e o tempo vai passando, até que de repente chega a hora que dá fome, e aí vocês dois, olha, vamos dar um pulinho ali no carro. O carro não está longe, o carro está estacionado meio que à vista do ambiente onde vocês estão. Então, para ajudar, para não fazer mais de uma viagem, os dois saem, olhando sempre a criança, que está ali pertinho, com outra família e outras crianças, e por ali uns 40 segundos, né, naquela tarefa, eles tiram a atenção do menino, e quando voltam com a cesta de lanche, não visualizam o menino. Aquela passada de olho rápida, porque uma criança de 3 anos de idade sozinha não vai muito longe sozinha, em 40 segundos, talvez. Mas a criança não está lá. O que acontece com o pai e com a mãe? Nesse momento? Dá um desespero instantâneo, sim ou não? Aí eles se aproximam. Cadê a criança? Não está aqui. Perguntam para os adultos: vocês viram meu filho? Estava aqui com o teu, tal. Não vi, não está aí com vocês. Depois de 5 minutos, o desespero já é completo, sim ou não? 5 minutos, cadê o menino? 10 minutos, agora já tem um grupo ali naquela situação. Já foi chamado o guarda do parque. E aí sempre vem aquela coisa: mas tem certeza? Será que não foi um familiar que está fazendo uma brincadeira? 15 minutos, 20 minutos, mensagens, telefonema, WhatsApp para cá e para lá, uma comoção já está acontecendo, as pessoas estão indo para lá, familiares, amigos. O que aconteceu? 1 hora e nada.
2 horas e nada, 3 horas e nada. Quando chega o final do dia, para onde eles vão? Eles não querem sair dali. A incredulidade de passar por uma situação como aquela, como isso está acontecendo com a gente? Mas eles têm que ir para casa, eles vão para casa. Naquele dia eles não vão dormir, sim ou não? E se dormirem, será por efeito de medicamentos. Uma investigação começa, tem um delegado responsável, mas o silêncio perdura por 1 dia, 2 dias, até que um dia o telefone toca. E quando o telefone toca, rapidamente eles atendem, e do outro lado o delegado diz assim: olha, nós temos notícia do filho de vocês, venham para cá. Uma angústia enorme volta, porque se fosse notícia boa, eles imaginam, ele teria falado alguma coisa. Chegam na delegacia, parece que todo mundo que trabalha na delegacia conhece o caso, sabe quem eles são. E meio que vão se afastando, vão acabando a conversa, um ambiente assim de silêncio. Quando eles chegam na frente do delegado, o delegado fala assim: olha, não tenho jeito de falar o que eu tenho que dizer, então eu vou direto ao ponto. Infelizmente, o filho de vocês foi assassinado. Nós capturamos uma pessoa e ele fala dessa pessoa, bate a descrição, ele assumiu. A gente está continuando com as diligências para saber o que aconteceu, mas sobre isso a gente não tem dúvida. Enquanto ele fala, desespero completo, uma dor sem tamanho. E aí o delegado ele continua dizendo e fala assim: ó, nós capturamos esse homem ontem. Ele aponta para uma parede onde tem uma porta e diz assim: ele está dentro daquela sala, está algemado atrás de uma mesa. O que acontece aqui nesse ambiente é responsabilidade minha. Eu sou a lei nesse espaço, e eu autorizo vocês a entrarem nessa sala e fazerem o que vocês quiserem. A responsabilidade é minha. Hipótese, gente. Hipótese, ok? A porta se abre, o casal entra na sala, a porta se fecha. Estão os dois apenas com aquele homem que eles nunca viram na vida. O que aquele casal pode fazer? Vamos para as possibilidades. Humanamente falando, ok? Primeira possibilidade: eles tirarem a vida daquele homem, sim ou não? É uma possibilidade? Sim. Uma vida foi tirada, é justo que uma vida seja retirada. Olho por olho, dente por dente. Esse princípio antigo é meio que uma sinalização. Eu sei que eu não sou jurista, eu não estudei direito, e me perdoem, me corrijam se eu estiver falando alguma coisa sem fundamento aqui, mas não seria exagero dizer que isso seria um ato de justiça. Olho por olho, dente por dente. Segunda possibilidade: aquele casal poderia virar para aquele homem e dizer assim: olha, nós não sabemos por que você fez isso. Você precisa se tratar, você precisa de ajuda. Mas nós queremos que você seja liberto. Nós vamos retirar a queixa contra você, a gente quer que você faça diferente a partir de agora. Difícil, né? Mas o nome disso, alguém poderia dizer: isso é perdão. Dá uma segunda chance para alguém, mesmo sem essa pessoa merecer. É perdão. Mas aí vem a terceira possibilidade. Depois de dizer isso do perdão para o homem, aquele casal poderia sair da sala, voltar à mesa do delegado e dizer assim: olha, nós queremos retirar a queixa desse homem, a gente quer inclusive que o Senhor liberte ele. E o nosso plano é o seguinte: a gente quer que ele entre no nosso carro, a gente quer levar ele para a nossa casa, porque tem um quarto vazio lá. A gente quer que ele more conosco
que ele durma no quarto vazio do nosso filho, nós queremos chamá-lo de filho e queremos que ele nos chame de pai. Sabe qual é o nome disso? Graça. O nome disso é graça. Porque essa história, ela em algum sentido aconteceu já. O céu deu o que havia de melhor. Jesus se ofereceu e ele veio a esse mundo. Só que lá em João capítulo 1, verso 11, diz que ele veio para o que era seu. Ele veio para os seus. Mas os seus não receberam. E quando diz não receberam, você sabe do que o texto está dizendo. Eles mataram o Filho de Deus, o único Filho de Deus. E embora eu e você não estivéssemos lá naquela cena, nós fazemos parte dessa família humana que tratou assim a maior oferta do universo, que foi o Filho de Deus. Só que a Bíblia continua dizendo: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. E aí Jesus fala assim: olha, eu vou preparar um lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. E eu vou levar vocês para esse lugar. Isso é graça, gente. É um pouco além desse perdão que a gente imagina. É muito além do que apenas misericórdia. Graça é uma coisa extraordinária. Uma das músicas mais conhecidas sobre graça teve uma correção na letra, composta pelo Daniel Salles. A música diz no refrão: graça simples assim, perdão não se... É isso aí. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Na letra original era: pecado não se perdoa, pecado se paga, porque houve um preço. E o perdão divino, ele antecede o arrependimento humano. A graça de Deus, ela está disponível a todos os pecadores desse mundo. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, Romanos 5, superabundou a graça. Então não há nada que você faça, por mais que você queira ir para longe, esse braço de amor, esse cuidado de Deus, ele vai estar disponível para você. E sabe o que me encanta na história de Manassés? É imaginar, e assim, irmãos, eu sei que eu estou longe de ser perfeito, eu tenho lutas. E eu sei que eu estou diante de uma plateia de lutadores, sobreviventes, gente que está, sabe, buscando a Deus, querendo estar conectado com Deus. Eu louvo a Deus por isso, não desista, continue. Mas eu sei que você está longe de ser perfeito, tem muita falta aí. Existem muitos problemas que a gente carrega na nossa vida particular, íntima. Algumas questões se tornam públicas, mas no fim do dia todos nós somos pecadores e dependentes absolutamente da graça do Senhor. Sabe o que me encanta nisso aqui? É olhar para um Deus que vê a história de Manassés e diz assim: ei, tem solução para ele. Se eu olhando para mim, olhando no espelho, sei que apesar dos meus defeitos e falhas e erros acumulados, talvez eu não tenha feito 20% do que Manassés fez, amém? E eu acredito que eu estou olhando para um grupo de pessoas, e quem sabe você em casa, na internet, eu posso garantir que nós não temos aqui nesse ambiente uma pessoa que tenha feito o que Manassés fez. Então, se Deus foi capaz de perdoar Manassés, se Deus foi capaz de restaurar Manassés, por que às vezes você olha para si e diz assim: não tem jeito, Deus não vai me perdoar? Faz sentido para você? Quando a gente pensa isso, gente, não é o Espírito de Deus falando, é o inimigo acusando, para dizer assim: ei, você foi longe demais, chega, chuta o balde, esquece. Deus não vai te receber. A história de Manassés está aqui para, de maneira escancarada, dizer para qualquer ser humano na face da terra: o amor de Deus é suficiente, a graça de Deus é abundante. E enquanto o ser humano abrir uma brecha, pelo mínimo de liberdade que ainda tenha,
esse Deus ele vai aproveitar esse espaço, ele vai entrar na vida e vai causar uma revolução. E isso é uma realidade que alcança todo mundo que está aqui. Então meu apelo para você nessa manhã é o seguinte, se as suas escolhas têm te afastado de Deus, se você começa a perceber que vir aqui à igreja talvez seja o único momento espiritual forte que você experimenta numa semana, se você percebe que você está se distanciando de quem Jesus é, dentro do teu casamento, na tua relação com os teus filhos, na tua fidelidade em algum aspecto com Deus, o convite que eu faço é que você reproduza a atitude de Manassés, fazendo o quê? Se humilhando na presença do seu Salvador, se quebrantando de verdade. Qual foi a última vez que você chorou na presença dele? De verdade. Quando Pedro percebeu o que tinha feito, Pedro não conseguiu segurar, ele se jogou no chão e falou assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Manassés, ele tinha feito tudo de errado, mas aqui a gente encontra o poder de uma oração. Você precisa fazer essa oração. A gente vai ouvir uma música agora, e enquanto você ouve essa música que a Débora vai apresentar, eu gostaria que você falasse com o seu Criador só aquilo que você entende que precisa dizer. E eu garanto a você que o Senhor Jesus vai perdoar você, vai restaurar você, porque Ele é capaz e Ele quer. Ele quer fazer isso na nossa vida nessa manhã, amém? Fale com Ele. Condenado eu andei, procurando meu destino, e sem rumo eu vaguei, como folha no caminho, mas pelo sangue de Jesus, aleluia, fui achado pela glória de sua cruz. Sou feliz e perdoado. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Se somos filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus
preciosa graça. Amém? Fico aqui pensando o que acontece no seu coração. Manassés perdeu tudo, gente. E é isso que Satanás deseja para cada um aqui. Ele quer tirar tudo. Quando Jesus fala a respeito do inimigo, em sua palavra lá em João capítulo 10, verso 10, ele diz assim que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Você percebe? O ladrão. Porque é isso que Satanás quer fazer através do pecado, tirar tudo, tudo, tudo. Tudo. Eu, porém, Jesus diz, vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Aceita esse presente. Em nome de Jesus, aceita esse presente. Feche seus olhos, fale comigo, com o Senhor agora. Querido Deus, olha para cada um de nós aqui nessa manhã. Olha para cada pessoa que nos acompanha. Querido Deus, a gente não tem nem palavras para dizer o que a gente sente diante de um amor tão incrível, de uma graça tão absurda. Nós não merecemos nada disso, mas o Senhor nos atribui valor, nos ama e quer que o seu plano aconteça em nossa vida. Reconstrói, Pai, o nosso coração. Reconstrói aquilo que o mal quebrou, destruiu. Nos declara justos pelo mérito de Jesus mais uma vez. E que essa graça nos arraste para um relacionamento transformador contigo. Entrega, Pai, nessa manhã, nessa tarde, a bênção que cada um aqui necessita, de maneira personalizada, particular. E que esse sábado seja um sábado de restauração. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Bom sábado a todos. Irmãos, só um detalhe que eu havia esquecido. Eu vou sair, você não precisa me cumprimentar, mas só espere que eu chegue até ali a saída e fiquem à vontade, tá bom? Obrigado. Deus abençoe.